Galerinha do oitavo ano! Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 12, ela tem como objeto de conhecimento corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Detalhamento desse objeto de conhecimento. A economia global, as transnacionais, os financiadores da economia mundial, os blocos econômicos internacionais e acordos econômicos. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Galerinha, nesta aula nós vamos falar sobre globalização. Então, a gente vai buscar entender, primeiramente, o que é globalização, vamos verificar a definição de globalização. Posteriormente, nós vamos entender um pouco sobre o contexto que viabilizou o surgimento da globalização e como a globalização ela foi se consolidando ao longo do tempo. E aí a gente vai tratar também das principais consequências dessa globalização, vendo os pontos positivos, os pontos negativos, o que vai mudar nas relações comerciais, como, por exemplo, o aparecimento dos blocos econômicos, o aparecimento também das chamadas transnacionais. A gente tem muita coisa para a gente verificar no decorrer desta aula e é claro que nós vamos por etapas. E nesse primeiro momento, eu gostaria de tratar com vocês sobre a definição, sobre o conceito de globalização. Antes da gente verificar lá a definição no texto, eu gostaria de explicar primeiramente para vocês, né, o que é a globalização, e aí a gente verifica o conceito para vocês anotarem, tudo bem? Olha, a gente pode compreender a globalização como sendo um momento em que os lugares, as pessoas, elas estão mais conectadas, elas estão mais ligadas. Essa conexão entre lugares e entre pessoas, ela é feita a partir dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Quanto mais os meios de transporte eles vão evoluindo, quanto mais os meios de comunicação eles vão evoluindo, mais os lugares vão se conectando, mais as pessoas vão se conectando. Quer um exemplo? Olha, a internet, que está ali nesses meios de comunicação, né? Ela possibilitou que a gente se comunique em tempo real com uma pessoa que esteja em qualquer lugar do planeta. Você pode abrir o seu celular, ou pelas redes sociais, ou por aplicativos de mensagens, e manter uma conexão via vídeo ou por conversa de áudio com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso só é possível dentro desse contexto de um mundo globalizado, certo? Bem, agora que a gente já sabe um pouco sobre essa definição de globalização, eu quero que vocês acompanhem aqui no texto e também façam as anotações que vocês desejam, tá? Vamos verificar aqui a definição em texto de globalização. Acompanhe aqui comigo. Bem, a globalização é esse processo de integração, lembrando que essa integração ela entre lugares, pessoas, ela é política, ela é econômica e também ela é cultural. E essa conexão, essa interligação, ela é marcada pelos avanços nos meios de transporte e nos meios de comunicação, conforme eu já falei para vocês anteriormente, né? Professor, quando a globalização ela surgiu? Olha, há muitas controvérsias em relação ao aparecimento da globalização. Mas eu gostaria que vocês compreendessem o início, né, da globalização lá durante o processo de expansão marítimo-comercial. Não é unânime, né, mas a maioria dos estudiosos consideram esse momento como se fosse a gênese, o comecinho da globalização, certo? Depois ela foi se consolidando, mas o seu aparecimento, né, marca ali desse período que envolve ali a expansão marítimo-comercial lá no século XV, no século XVI. Acompanhe comigo um pouco mais sobre esse contexto histórico que possibilitou não só o aparecimento da globalização, mas também a sua consolidação. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente já viu que a gente pode considerar o século XV, o século XVI como o período em que a globalização ela vai surgir, a gênese, né, o nascimento da globalização, por assim dizer. E as revoluções industriais, primeira revolução industrial lá no século XVIII, e as revoluções industriais que nós tivemos posteriormente a isso, elas vão ali garantir que a globalização se desenvolva e ganha ali corpo. E os avanços tecnológicos do século XX, em especial, juntamente com o fim da União Soviética e a consolidação do modo de produção capitalista como hegemônicos,
possibilitaram a consolidação da globalização. Então, ela surge lá no século XV, século XVI, ela ganha força a partir do século XVIII com as revoluções industriais, e quando a gente chega no século XX, a globalização ela já está consolidada, certo? Bem, professor, a globalização ela é boa ou ela é ruim? Olha, ela pode ser boa, mas ela também pode ser ruim. Ela tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Para vocês entenderem um pouco melhor em relação a essas questões, eu gostaria de tratar aqui com vocês das perspectivas de um importante geógrafo aqui do Brasil, né? Um dos maiores geógrafos do mundo, né? Renomado internacionalmente, que é o geógrafo Milton Santos. E ele diz que a globalização ela é o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. E ele vê a globalização a partir de 3 perspectivas. Primeiro, a globalização como uma fábula. Vocês sabem o que é uma fábula? Uma fábula é uma história meio fantasiosa, né? Que a gente conta normalmente para entretenimento ali de crianças, por exemplo. Por que Milton Santos considera a globalização uma fábula? Porque essa ideia que é vendida sobre globalização, né, principalmente pela mídia, de que ela vai conectar os povos, de que ela vai trazer desenvolvimento tecnológico, de que ela vai melhorar o mundo como um todo, ela é uma fábula, ela é fantasiosa. Isso porque a globalização até traz essa questão da conexão entre os povos, do desenvolvimento tecnológico, mas a globalização ela é um processo extremamente excludente. Isso porque nem todo mundo tem acesso a essas ferramentas do mundo globalizado. Um exemplo, é comum nesse mundo globalizado, se você tiver dinheiro, é claro, né? Você tem a oportunidade de tomar café da manhã, por exemplo, aqui no Brasil, jantar no continente europeu e tomar um outro café, por exemplo, lá na Península Arábica. Você pode comprar uma passagem e se deslocar para qualquer lugar do planeta, mas para isso você tem que ter, obviamente, dinheiro, né? Você tem também a possibilidade de se comunicar em tempo real com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mas você precisa de um telefone, um smartphone, na realidade, né? Você precisa de internet. Então, a globalização ela tem esses problemas, certo? E ele diz também que a globalização ela é vista como perversa. Acompanhe aqui comigo, né, o que ele quer dizer quando ele considera a globalização como perversa. Vamos lá. Bem, ele vê a globalização como perversidade porque a forma como os países se apropriam dessas tecnologias é diferente. Dentro desse contexto da globalização, as desigualdades elas vão aumentando entre países e entre pessoas também. Isso porque os países desenvolvidos, eles vão ficando cada vez mais ricos, enquanto os países mais pobres, né, subdesenvolvidos, vão ficando, cada vez mais pobres. Essas diferenças acontecem também entre pessoas. Então ele vê a globalização como perversidade, porque ela é extremamente importante nesse processo de ampliar, de aumentar as desigualdades socioeconômicas entre países e entre também pessoas. Por fim, ele vê a globalização como uma oportunidade da gente mobilizar a sociedade, né, dar visibilidade aos movimentos sociais para garantir ali que a gente tenha condições favoráveis para a construção de um mundo que seja mais justo, que seja também melhor para todo mundo, tanto do ponto de vista social, econômico, como também ambiental, certo? Voltando a essa questão de como esse mundo globalizado, ele intensificou a ligação entre lugares, entre as pessoas, eu tenho aqui para vocês uma animação, tá? Que mostra basicamente como foi essa maior conexão entre os lugares, né? E por que a gente considera o mundo hoje mais conectado, né, mais interligado. A gente tem, a partir desse mundo globalizado, a ideia de que o nosso planeta, ele diminuiu de tamanho, ele encolheu. Olha, vocês sabem que o planeta ele continua ali do mesmo tamanho, tá? Ele não diminuiu. Mas o que a gente observa? Que graças aos avanços dos meios de transporte, dos meios de comunicação, a gente nós diminuímos, no caso dos meios de transporte, o tempo de deslocamento de um lugar para outro. E essa redução no tempo de deslocamento de um lugar para outro, que dá essa ideia de que o mundo está encolhendo, ele está ficando cada vez menor.
E isso está muito ligado à velocidade como os lugares, como as pessoas, elas se conectam. Observe aqui comigo que a gente tem aqui, no período que vai de 1500 a 1840, o mundo sendo movido ali pelas carruagens, pelos barcos à vela. É nesse contexto que a gente tem, por exemplo, a expansão marítimo-comercial. Então, a conexão entre os lugares, olha, ela vai se dar a partir, por exemplo, dos navios à vela, né, das caravelas, por exemplo. E o tempo desses meios de transporte, eles andam ali numa velocidade de 16 quilômetros. Então, é nessa velocidade, por assim dizer, que os lugares, que as pessoas ali estão conectadas. Por isso, uma viagem entre Brasil e Portugal, nesse contexto de expansão marítimo-comercial, ela poderia demorar ali de próximo de 2 meses, 44 dias, por assim dizer, né? Se tudo desse certo. Mas isso dependia muito das condições naturais, como, por exemplo, das correntes marítimas, das forças dos ventos, né? A gente observa que, a partir da década de 30, conforme a gente vai observar aqui, de 1930 a 1950, a gente tem um mundo sendo conectado, sendo interligado, né, os lugares, as pessoas, a partir da velocidade das locomotivas de trem e dos barcos a vapor. Então, a gente observa que há um aumento na velocidade dos meios de transporte. Isso faz com que a conexão entre lugares e pessoas ela seja ali mais rápida, certo? E aí a gente vai para a década de 50 em especial. Aqui a gente já tem os aviões com motores a propulsão, perdão. E aqui os aviões já conseguem viajar numa velocidade de 480 a 640 km por hora. Percebam que a conexão entre os lugares e entre as pessoas está mais veloz a partir dos aviões, né? E a gente tem aqui embaixo os aviões a jato, né? Nesse contexto, a gente já observa que os aviões a jato, conforme a gente vai ver, a partir em especial da década de 60, eles vão viajar, né, numa velocidade de mais de 1.000 km por hora. É nessa velocidade, onde já as aeronaves viajam a mais de 1.000 km por hora, que a gente vive, né? Então, é muito fácil você sair de um continente para o outro, de você chegar em outro lugar em tempo bem mais rápido, né, do que a gente tinha, por exemplo, lá em 1500, lá no século XV e XVI, durante a expansão marítimo-comercial. Eu tenho um exemplo aqui mais concreto para a gente analisar. Acompanhe aqui comigo. Olha só, uma viagem entre Portugal e Brasil, lá durante a expansão marítimo-comercial, durava 44 dias. Olha, como eu falei para vocês, se tudo desse certo, né? Mas as variáveis que poderiam alterar essa quantidade de dias eram grandes. Se tivesse temporal, se os ventos não fossem favoráveis, se as correntes marítimas não ajudassem, essa viagem poderia demorar mais de 3 meses. Isso quando eles conseguiam chegar ao destino final. Na atualidade, essa mesma viagem entre Portugal e Brasil, ela pode acontecer num espaço de horas, quando você utiliza, por exemplo, os aviões. Então, aquilo que demorava 44 dias ou até 3 meses, hoje é feito num espaço de um pouco mais de 7 horas. Dependendo da cidade do Brasil que você saia, a viagem entre Brasil e Portugal, ou entre Portugal e Brasil, pode durar um pouco mais de 7 horas. Olha como a conexão, né, como o tempo de viagem, né, diminuiu bastante. E é isso que dá essa ideia de que o mundo ele foi encolhendo, ele foi ficando menor. Professor, pontos positivos e pontos negativos da globalização. A gente vai elencar quais são. Acompanhe aqui comigo. Na realidade, nós temos aqui alguns, não estão todos, né? Vamos começar com os pontos positivos. Bem, entre os pontos positivos da globalização, a gente tem aqui a integração social e econômica, que de fato existe nesse contexto de um mundo globalizado. A globalização também possibilitou o avanço tecnológico e científico. A globalização também possibilitou o aumento da produção e do consumo. Olha, isso é positivo do ponto de vista do capital, do ponto de vista do dinheiro, né? Mas esse aumento da produção e do consumo foi péssimo para o meio ambiente, porque quanto mais a gente produz mercadorias, mais a gente consome dos recursos naturais. E quanto mais eu consumo dos recursos naturais, mais impactos ambientais eu vou ocasionar. Quanto mais eu consumo, mais lixo eu vou gerar, e isso, obviamente, traz impactos para o meio ambiente. Então, isso daqui é um ponto positivo somente
do ponto de vista do mercado, do capital, do dinheiro, tá? Mas é negativo do ponto de vista ambiental e social em alguns aspectos também. Pontos negativos da globalização, professor. Crescimento da economia informal é um ponto negativo. Ampliação da concorrência em nível mundial também, o que faz com que os países, em especial mais pobres, fiquem menos competitivos, né? Isso acaba prejudicando a economia desses países. E os impactos ambientais, né? O uso racional dos recursos irracional, dos recursos naturais, a produção de lixo, também é um sintoma desse mundo globalizado, dentre outros problemas ambientais que a gente pode citar, né? E outros problemas, de uma forma geral, que a gente pode citar e atribuir também ao processo de globalização. Tudo bem até aí, turma? Bem, nesse contexto de mundo globalizado, nós temos também o aparecimento de empresas chamadas de transnacionais. Professor, o que são essas empresas transnacionais? Bem, eu vou explicar primeiramente aqui para vocês o que são essas empresas transnacionais e aí depois a gente vai verificar lá na definição para a gente anotar, tá? Vamos lá. Olha, a gente considera empresas transnacionais como sendo aquelas empresas que têm sede normalmente em um país desenvolvido e ela acaba abrindo filiais em diversos outros países do mundo. Professor, por que essas empresas transnacionais elas vão abrir filiais em outros lugares? Elas vão em busca de mão de obra barata, de matéria-prima abundante, de incentivos fiscais, e aí elas conseguem produzir a um custo menor e aumentar a sua margem de lucro. Professor, falando assim não deu para eu compreender direitinho, né? Então vamos a um exemplo que sempre ajuda melhor nessa compreensão. Olha só, eu vou pegar para vocês como exemplo a Volkswagen. A Volkswagen é uma empresa transnacional. E a Volkswagen, imagino que vocês saibam, é uma empresa que produz automóveis, certo? Se eu colocar a logo aqui para vocês, é capaz de vocês associarem a produção de carro e também a alguns modelos de carro. A gente considera a Volkswagen uma empresa transnacional. Isso porque ela tem a sua sede na Alemanha, que inclusive é um país desenvolvido, né? E ela tem filiais espalhadas por diversos países do mundo, inclusive o Brasil tem fábricas aqui da Volkswagen. Então, ela é um exemplo de transnacional. Empresa com sede, normalmente em um país desenvolvido, e ela abre filiais espalhadas ali por alguns países do mundo. Deu para compreender? Bem, caso não tenha ficado tão claro, a gente tem a definição para vocês anotarem. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente considera empresas transnacionais como aquela que possui a matriz em seu país de origem, onde elas nasceram, né? E atuam em outros países através da instalação de filiais. São classificadas como empresas transnacionais essas que apresentam as características que eu acabei de citar para vocês. Elas surgiram no final do século XIX, mas só ganharam seu auge ali após a Segunda Guerra Mundial. A maior parte dessas empresas transnacionais tem origem em países industrializados, portanto, mais desenvolvidos. Professor, alguns exemplos de empresas transnacionais. Olha só, tenho certeza que a maior parte dessas empresas vocês conhecem, né? Coca-Cola, mundialmente famosa, né? Todo mundo, né, que vive nesse planeta já ouviu falar em Coca-Cola. Eu tenho certeza disso, tá? Pepsi é outra transnacional. A Unilever também. A McDonald's também é muito conhecida, em especial dos mais jovens, né? É especializada em fast food, né? Aquela comida rápida. Nestlé é outra muito famosa e vocês adoram essas duas aqui transnacionais. A Nike, né? Por conta dos tênis e das roupas. Também a Adidas. A gente tem a Puma, a Volkswagen, que eu dei o exemplo para vocês, a General Motors, Toyota, Nokia, Sony, Peugeot, Vivo, entre outras. Todas essas aqui são empresas consideradas transnacionais, certo? Deu para compreender o que é uma empresa transnacional? Prosseguindo, nesse contexto de um mundo globalizado, a gente tem também o aparecimento dos chamados blocos econômicos. E, professor, o que é um bloco econômico? Olha só, vou definir nesse primeiro momento e depois a gente vai lá para o conceito, tá? A gente considera bloco econômico como sendo ali a união entre países. Professor, por que os países decidem se unir? Eles decidem se unir com o propósito de aumentar a produção e circulação de mercadoria dentro do território dos países que vão formar esses blocos econômicos. E também eles têm como ideia principal se unir
para tentar barganhar melhor, em especial os países com menos expressão, com menos poder de barganha, por assim dizer, do ponto de vista econômico, com nações mais poderosas, como é o caso dos Estados Unidos e a China. Então, eles se unem para também barganhar ali melhores relações comerciais. Então, fica muito aquela ideia ali dos juntos nós somos mais fortes, certo? Então, os blocos econômicos nada mais são ali que a união entre países que decidem ali se juntar para aumentar a circulação e produção econômica dentro do seu território e também para ter maior poder de barganha frente às nações economicamente mais poderosas, né, como, por exemplo, Estados Unidos e China, certo? Deu para entender? A gente vai verificar a definição, que eu acho que vai ajudar também vocês. Acompanhe aqui comigo. Então, a gente considera os blocos econômicos, como sendo associações criadas entre países, né, a fim de estreitar laços e acordos econômicos entre si. Por mais forte que um país economicamente ele seja, né, quando você tem um grupo de países unidos ali, esse grupo de países que se uniu, eles têm maior poder de barganha, certo? Esses blocos econômicos, eles seguem ali algumas etapas de integração, certo? Não que essas etapas aqui sejam seguidas à risca, tá? Mas normalmente eles seguem aqui essas etapas de integração. Quanto mais eles vão se integrando, essas etapas elas vão mudando de nome, né? Nós temos aqui a zona de livre comércio, que seria ali a primeira etapa de integração dos blocos econômicos. Aí a gente tem a união aduaneira, que seria a segunda etapa de integração dos blocos econômicos, o mercado comum e a união econômica e monetária. Aqui, os países que compõem o bloco econômico, eles estão muito integrados aqui, a ponto deles terem uma moeda, né, que serve ali para os países desse bloco econômico, certo? Bem, a gente vai entender melhor quais são ali as principais características de cada uma dessas etapas de desenvolvimento dos blocos econômicos. Lembrando que os blocos econômicos nem sempre vão seguir isso daqui, tá? Eles já podem começar, por exemplo, daqui, de mercado comum. Isso depende muito do grau de entrosamento e da relação estabelecida entre os países, certo? Então, vamos verificar o que são ali as chamadas zonas de livre comércio. Vamos lá. Bem, a gente considera a zona de livre comércio como sendo uma área geográfica onde as barreiras comerciais, tais como as tarifas alfandegárias, elas ou restrições, tá? As importações e exportações, elas são reduzidas ou eliminadas para facilitar o comércio, né? Permitindo que os produtos e serviços circulem livremente pelo território desse bloco econômico. Vocês devem estar se perguntando, professor, o que são essas tarifas alfandegárias? As tarifas alfandegárias, elas nada mais são do que os impostos criados pelos países para protegerem a sua indústria e os empregos dentro do nosso território. Vou pegar o caso do Brasil. Um exemplo, aqui no Brasil nós temos fábricas que produzem aparelho de celular. Os Estados Unidos também têm fábricas que produzem aparelho de celular, é claro, né? Então, o que o governo faz? Quando vem um produto, por exemplo, produzido lá nos Estados Unidos para entrar no Brasil, ele vai sofrer ali uma taxação. São essas tarifas ali, essas taxas alfandegárias. Isso porque se esse produto entrar direto aqui no Brasil, ele pode ter um preço menor do que o aparelho de celular produzido no Brasil. Se o aparelho é mais barato, é óbvio que a gente vai comprar o mais barato e às vezes ainda tem até qualidade melhor, né? E vai deixar de comprar o produto fabricado aqui no Brasil. E isso é um problema, porque os empregos são gerados a partir da produção dessas mercadorias. Se você compra de fora, a fábrica de celular vai fechar, os postos de trabalho vão deixar de existir, né? Então, o que o governo faz? Ele taxa esses produtos, certo? Taxando esses produtos, os nossos produtos aqui, eles ficam mais competitivos, né? Eles ficam mais baratos, aí você vai comprar, obviamente, o produto mais barato. Deu para entender? Dentro da zona de livre comércio, os países que compõem o bloco econômico, né, só para os países que compõem o bloco econômico, a gente tem a redução e, às vezes, até a eliminação dessas tarifas. Deu para compreender? Agora nós vamos para a próxima etapa. Acompanhe aqui comigo. Na união aduaneira, a gente já tem ali a abolição, o fim dessas tarifas, né, alfandegárias. E a gente tem também a criação da chamada TEC. A TEC é a tarifa externa comum, que é quando os países que compõem o bloco econômico, eles decidem
aplicar a mesma tarifa, a mesma TEC, né, a tarifa externa comum, para os produtos que são produzidos lá fora do bloco econômico. Um exemplo de um bloco econômico que esteja aqui nessa etapa de integração. O Mercosul, que é um importante bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, certo? Prosseguindo, a gente tem um mercado comum, e aqui no mercado comum, a gente vai ter a livre circulação de capital, de mercadorias, serviços, pessoas no interior do território desse bloco econômico. Então, entre os países que compõem esse bloco econômico, a gente tem a livre circulação, tanto de capital é dinheiro, tá? Caso vocês não saibam, mercadorias, serviços e também pessoas. Tudo bem? E a gente tem a etapa de maior integração aqui, que é a união econômica e monetária. Neste momento aqui de integração, os países que compõem o bloco econômico, eles estão num grau de integração tão grande que eles têm uma moeda única. Ou seja, os países que assim desejarem, né, eles podem usar a moeda, o dinheiro, né, utilizado pelo bloco econômico. A gente só tem um bloco econômico nesse estágio de desenvolvimento, que é a União Europeia. E a moeda deles é o euro. A gente está vendo aqui algumas cédulas de euro. Inclusive, vale muito dinheiro cada eurozinho desse aqui, tá bom? E aí, os países que compõem a União Europeia, neste caso aqui, utilizam o euro, né? A maioria deles utilizam o euro como moeda oficial. Deu para a gente compreender? Bem, os blocos econômicos, assim como a globalização, eles têm também os pontos positivos e eles têm também os pontos negativos, é claro. E a gente vai destacar aqui para vocês quais são esses pontos positivos dos blocos econômicos e quais são também os pontos negativos. Acompanhem aqui comigo. Entre os pontos positivos, a gente pode citar ali a facilitação do comércio. Fica mais fácil fazer as trocas comerciais. Temos também o fortalecimento da competitividade, perdão. O estímulo ao investimento estrangeiro, né, atrair capital estrangeiro, a cooperação em áreas estratégicas como tecnologia, ciência e a redução de conflitos. De repente, dois países que não se davam tão bem decidiram se unir em um bloco econômico e se deram bem e acaba que esse conflito ele pode diminuir. A tensão, na realidade, entre esses países pode diminuir. E a gente tem também os pontos negativos dos blocos econômicos, né? E entre esses pontos negativos, nós podemos citar as ações de cooperações que reduzem a possibilidade de expansão da economia de um país, né? Em especial em áreas ali onde os países parceiros têm destaque também. Eles podem também provocar o desemprego e a retração de certos setores industriais dentro ali dos países que compõem os blocos econômicos, certo? E agora eu tenho aqui para vocês, né, um pequeno vídeo que mostra quais são ali os principais blocos econômicos que nós temos hoje no contexto global e a sua localização. Acompanhe aqui comigo. Olha só, vamos lá verificar quais são os principais blocos econômicos. Nós vamos começar com a União Europeia, destacada aqui nesse mapa, né? É o bloco econômico mais consolidado no que diz respeito à integração. Nós temos o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. O Brasil é um país que faz parte desse bloco econômico e é um dos países mais importantes do Mercosul, né? Juntamente com outros países da América do Sul, como, por exemplo, a Argentina, Paraguai, Uruguai. Temos também a Bolívia, que entrou recentemente, temos também a Venezuela, que está suspensa, e os membros associados de uma forma geral, certo? Prosseguindo, nós temos também o NAFTA, né, formado ali, basicamente, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México, é um importante bloco econômico no contexto atual. Só lembrando que o NAFTA ele mudou de nome, tá? Agora ele se chama USMCA, tudo bem? Prosseguindo, nós temos também um outro bloco econômico que é muito importante no contexto econômico global, que é a questão da Associação Econômica Ásia-Pacífico, né, que envolve ali um número gigantesco de países, tanto na Ásia como também no continente americano e na Oceania, certo? Prosseguindo, a gente vai verificar também um outro bloco econômico que é importante no que diz respeito às questões regionais, que é a Comunidade Andina ou o Pacto Andino, que está destacado aqui nesse mapinha para vocês. Prosseguindo, a gente observa também a questão da Comunidade dos Estados Independentes, né, que foi ali criada a partir do fim da União Soviética, né, como uma possibilidade ali de manter a Rússia ali no controle, né, por assim dizer,
dessas nações que faziam parte da chamada União Soviética, certo? Então a gente pode ali considerar esses aí, entre outros também, temos outros, tá? Blocos econômicos importantes no contexto internacional. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.